Olá, uma ótima quinta-feira para você. Última quinta-feira do mês de março, mais um dos nossos informativos Ore Conosco. A gente apresenta aqui motivos pelos quais nós todos devemos orar. Você pode dar essa atenção agora, já ir pausando o vídeo e intercedendo por cada um desses motivos, ou faz a anotação, separa um momento com mais calma, mais atenção para orar. Procura compartilhar isso com seus amigos, com seus familiares também, tá bom? Nós vamos orar pela nossa vida de dedicação e santificação diante do Senhor, pensando na pergunta de número 13 do Breve Catecismo de Westminster. A pergunta é essa: conservaram-se nossos primeiros pais no estado em que foram criados? Nossos primeiros pais, sendo deixados à liberdade da sua própria vontade, caíram do estado em que foram criados, pecando contra Deus. Veja os textos de Romanos 5,12, Gênesis 3,6. Medite no que as Escrituras mostram sobre a liberdade que nós tínhamos quando éramos perfeitos, antes do pecado, como também essa própria corrupção do pecado. E quando Adão e Eva pecaram, eles pecaram contra Deus. O pecado é sempre contra Deus. Quando pecamos, pode parecer que estamos simplesmente fazendo algo que queremos fazer. Porém, se o que fazemos quebra a lei de Deus, pecamos contra ele. Pode parecer que estamos apenas fazendo alguma coisa contra uma pessoa com a qual estamos zangados. Porém, se o que fazemos quebra a lei de Deus, nós pecamos contra Deus sempre que pecamos. Quer nós estejamos pensando em Deus ou não naquele momento, o nosso pecado é um crime contra ele. Quando nós escolhemos pecar, nós estamos dizendo a Deus que não nos importamos com o que ele quer. O que nós queremos é mais importante para nós. E você lê também o Salmos 51, 3 e 4, ajuda você a pensar sobre isso e até como Deus tem nos conduzido em muitos dos nossos cultos, a gente tem procurado dar atenção para a importância do quebrantamento, do arrependimento, da confissão de pecados, e é algo que a gente deve orar também nesse momento. Peço a você que lembre sempre de orar também pela igreja, nossos irmãos na fé que passam por tribulações, por dificuldades de saúde, desemprego, irmãos que estão se esfriando na fé, irmãos que estão se chegando ao nosso meio, ou visitantes que precisam conhecer o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e destacando de forma mais específica hoje a programação que a gente deve ter já agora nesse sábado e nesse domingo. Jesus está vivo, a nossa alegria, ore por isso, ore pela programação do sábado, o início a 1 da tarde. A gente precisa de gente para ajudar a organizar as coisas antes, então se você puder, nos ajude nesse sentido, mas o nosso objetivo é ter uma tarde de brincadeiras, de diversão, um lanche gostoso, mas também tendo contato com muitas crianças e jovens e adultos também, compartilhando do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Isso ali bem ali no nosso espaço ou na nossa rua, mas também um outro grupo que vai pelas ruas próximas cantando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, compartilhando uma mensagem evangelística também. Então, você pode se envolver com esse outro grupo, tá? Para o domingo, nosso café da manhã, a partir das 9 horas, a nossa programação especial, e logo depois do café, é um momento de uma apresentação que a gente também sabe que deve ser algo muito agradável, muito divertido, mas com a alegria e a celebração da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E a oportunidade da gente ter ali amigos, convidados, conhecendo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, ore por isso, ore hoje, amanhã, sábado, domingo, esteja envolvido também com essas programações e pelas outras que virão à frente. Ore pela Beatriz, ela nasceu em outubro de 2003 e desapareceu agora no dia 20, então aí passando já de uma semana, ore por ela, pela família dela, para que ela esteja bem, que tudo possa acontecer bem daqui para frente também, ela ser encontrada com saúde, com vida, com paz, com harmonia, e o reencontro com família trazer alegria e mesmo gratidão diante do Senhor. Temos sempre orado pelo nosso país, pelos nossos governantes. Então, aqui, começando uma série de orações por aqueles que compõem o governo federal. Tá? Então, quando a gente tem aqui a foto do Jorge Messias, que é o advogado-geral da União, e o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central do Brasil, é porque nós devemos orar por eles, mas se você acessar lá o site do governo, você vai ver que em cada uma dessas áreas tem um monte de gente envolvida com o trabalho, seja da advocacia geral, seja com o Banco Central. A gente deve orar por ela, pela liderança que esses homens exercem, por todas as responsabilidades dessas duas áreas do nosso governo, clamar a Deus pelo nosso país, pelos nossos governantes, pedir por retidão, por honestidade, por empenho em fazer o bem ao povo e de forma agradável ao Senhor.
Aqui é uma imagem diferente, é uma imagem ligada à Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, a agência que cuida dos missionários que estão em alguma outra cultura, né, e levando o evangelho, mas aqui esse é o logotipo do RAM, que é a Rede de Apoio aos Missionários. Nossa igreja está cadastrada nessa rede. Então, de quando em quando eles fazem contato com a gente, olha, tem um missionário que está passando por São Paulo, vocês podem ajudar? Ou podem receber no culto de vocês, ou outras ideias também. Então é importante a gente orar por esse grupo de pessoas que tem tentado ajudar nessa conexão, nessa rede entre as igrejas e os missionários. E temos orado pelos próprios missionários também. Também temos orado pelos missionários da Junta de Missões Nacionais, aqui o pastor Alessandro, a Isabel, a filha deles, e o pastor André Vitor, a Jéssica e o casal de filhos. Primeira família ali em Delmiro Gouveia, a segunda família em Flecheiras, tanto uma como outra em Alagoas. Vamos pedir pelo evangelho sendo mais e mais espalhado nesse estado do Brasil e pela própria atuação dessas famílias missionárias. Ainda estamos destacando aqui a série de documentário da Portas Abertas, Faces da Perseguição. O episódio 10 é sobre a Síria. Então, quando a guerra começou lá na Síria, os jovens irmãos fugiram com a família para o Líbano, o Subhei e o David. Na viagem de volta para a Síria, eles foram interceptados pelo Estado Islâmico e o medo tomou conta deles, porque pelos nomes eles já seriam reconhecidos como cristãos. E algo os surpreendeu. Se você quiser saber o que foi isso, acesse o documentário. A gente tem deixado o link em algum lugar aqui da tela, mas lá na descrição do vídeo também. Ore conosco. Ore agora por esses motivos, como eu já disse, compartilhe com outras pessoas, mas hoje, 19 horas, nós temos um momento de comunhão, de contato, mesmo de proclamação do evangelho com as crianças do abrigo, ali perto do nosso templo. E às 20 horas, a oração juntos no nosso tempo. Vamos orar uns pelos outros, vamos procurar fazer isso juntos. Deus assim te abençoe.